Está no ar o meu, o seu podcast. Bora Crescer. Bora Crescer com quem? Exclamação, né? Não é uma pergunta, é tipo assim, já enfatizando que todo mundo tem que ir para um novo passo, um novo nível e crescer é exponencial, né? Você nunca para. Isso aí. E hoje a gente está com o professor Kleber, que é professor lá da FMG, pessoa que eu conheço, tem um carinho muito grande, um cara sensacional, para conversar um pouco sobre o trabalho dele, sobre educação física, né, que é a área dele de atuação. Se quiser se apresentar também. Claro, prazer. Obrigado pelo convite aqui. É um prazer estar com vocês aqui, batendo esse papo, né? Bom, eu sou professor de educação física, né? Fiz o meu mestrado em História Comparada, depois o doutorado em Educação Física, estudando História do Lazer. Acabei me especializando nesse assunto. Existe um campo de pesquisa chamado Estudos do Lazer, no Brasil e no mundo, né? E eu acabei me dedicando a isso. Depois eu fiz um pós-doutorado em Ciências Econômicas e depois um outro em História Contemporânea. Então, ou seja, fiz uma formação híbrida, parte dela no campo das ciências da saúde e parte dela no campo das ciências humanas. E o meu trabalho no UFMG é, de certo modo, pensar o campo da saúde do ponto de vista das humanidades. Uau. Legal. Potinho, falou muita coisa. Já escreveu livro também, né? Já escrevi, na verdade escrevi vários livros. Vários livros. Escrevi mais de 20 livros, publiquei 20 livros já e uns 80 artigos em periódicos científicos, sempre nessa perspectiva, né? De lazer também. Lazer, estudos do esporte, história do esporte, né? Que foi a coisa que eu mais trabalhei assim, em termos de pesquisa, foi sobre a história do esporte. E eu conheci o Lucas durante um evento esportivo, né? Que ele presta serviço. Isso, do O Bop Games. Ah, que legal. O documentário, né? Que você Isso, que fez? eu vi até um documentário. Ele fez um documentário muito lindo sobre esse filme, sobre esse evento, e esse evento realmente é um evento diferente e tem um pouco, a minha participação ali tem a ver um pouco com isso, a compreensão do comportamento do consumidor, as cadeias produtivas, né, do segmento esportivo, que é um pouco os assuntos que eu dou aula lá no UFMG. Que legal, Você já cara. participou de quantos Bop Games? Cara, dois. Foi 2023 e 2024. Começou fazendo pesquisa, né, de satisfação, não foi? Aí escreveu o livro sobre a recepção do pessoal, pesquisa de satisfação. A verdade, a minha história com o Bop Games foi a seguinte, cara. Eles me procuraram lá na UFMG, na verdade procuraram a UFMG. E aí o diretor da faculdade entrou em contato comigo, perguntou se eu queria me envolver com essa conversa. Eles queriam fazer uma parceria com a universidade. Mas eles não especificaram que tipo de parceria era, do que se tratava. Depois a gente ficou sabendo que o que eles planejavam era tentar fazer uma competição de corrida, de trail run e de mountain bike nas trilhas da UFMG. Mas acabou que isso não se tornou viável, a universidade não autorizou que isso acontecesse. E durante o processo eu sugeri a eles que a gente fizesse um curso de gestão de eventos esportivos, que é uma área que não tem na UFMG e que é um mercado de trabalho interessante, crescente, e que precisa de gente qualificada. Legal. Que eles oferecessem esse curso para os alunos da universidade, como contrapartida dessa parceria, né, que a universidade ofereceria, e eu participaria desse curso com algumas aulas e eles ofereceriam outras. Só que acabou que essa parceria não se concretizou, mas o curso aconteceu e durante o curso a gente criou um vínculo, os organizadores do evento e eu. E eu pedi para que eles permitissem que eu me infiltrasse nos bastidores do evento. Esse é o famoso network, né? Exatamente. Eu pedi assim, deixa eu ser um agente infiltrado e eu acompanhar os bastidores da preparação do evento e do evento propriamente dito. E eles, para minha surpresa, deixaram. E depois dessa experiência, eu resolvi escrever um pequeno livro, que é o livro que acabou dando origem ao filme que você fez. Que chique. O nome do livro está até disponível na internet, chama A Paixão que Sustenta Tudo, o Bop Games e a Economia dos Eventos Esportivos. Eu contando essa minha experiência, narrando, né, o que eu aprendi com essa experiência e fazendo uma reflexão sobre o mercado esportivo, a economia dos eventos esportivos e como é que esse evento se apresenta de uma maneira muito inovadora por uma série de razões. Sim. Então foi essa a história da minha entrada no Bop Games, entendeu? Legal demais. Mano, a história genial. Gente, só pra vocês verem, o cara assim, genial. Só a fala dele, né, tem nomenclatura que eu nem conheço. Já tô assim, cara, o cara é gênio. Então é um prazer ter você aqui, viu, mano? É um prazer todo meu. Discorrer aí nesse assunto, porque nós queremos assim abordar todos os assuntos da sociedade, né? O Bora Crescer, ele vai abordar desde de entrevistar uma criança a entrevistar um gênio como você, na sua área. Então, muito legal. No mundo da educação,
do educador físico, né? Você é professor e forma esses educadores. E hoje a gente vê tipo, um déficit de caras bons, mas não é por falta de bons professores, é porque os caras parecem que só quer ter o título de professor e entrar na academia e ser personal. Qual que é esse desafio? Principalmente assim, né? em academia, né? Tem sempre aquela fama que o cara só ajuda a menina, que vê os caras fazendo exercício errado e não tá nem aí, porque que é só... Então, assim, como aborda isso também na formação, né? Pois é, aí vocês entrar, é a pergunta difícil, né? Porque o assunto é complexo. Porque parte dessa caricatura que existe a respeito dos profissionais de educação física, infelizmente é verdadeira. De fato, se você frequenta uma academia, você percebe que o atendimento, de um modo geral, é muito ruim. De fato, as pessoas, os homens, dão mais, às vezes, atenção para as meninas bonitas, às vezes que as mulheres, às vezes, se interessam mais em conversar com os homens bonitos. Então, ou seja, não estão ali realmente ajudando as pessoas a aprenderem, a evoluírem, a crescerem, né? Usando até o mote aqui do podcast Bora Crescer, as pessoas estão ali para crescer, não no sentido de crescer músculos necessariamente, mas se aprimorar, melhorar a sua saúde, né? Enfim, melhorar a sua qualidade de vida. Mas, por outro lado, as faculdades de educação física, de um modo geral, no Brasil, elas são muito ruins. Então, aquilo que elas oferecem para os alunos não vai ao encontro daquilo que será demandado do mercado de trabalho. Essa, inclusive, é uma das minhas frentes assim, de militância, de produção de conteúdo nas redes sociais, tentar chamar atenção para esse problema, propor soluções e tentar oferecer também, por meio das próprias redes sociais, alternativas de conteúdo que ajudem as pessoas a atenderem melhor, a crescerem nas suas carreiras, planejarem as suas carreiras, porque o profissional de educação física ele é muito mal pago também. Pra vocês terem uma ideia, a média salarial no Brasil do professor de educação física é de R$ 2.800 por mês. Você pensa, fazer uma graduação para ganhar 2 salários mínimos, nem 2 salários mínimos. Exatamente, eu costumo brincar dizendo que se a pessoa trabalhar como faxineiro 40 horas por semana, ela vai ganhar mais do que a média do que paga no mercado, né? Então, enfim, tem um conjunto de problemas aí que os alunos, de fato, eles têm uma postura muito amadora durante a faculdade, não levam a sério, simplesmente cumprem as tarefas burocraticamente. Isso, a maioria, na maior parte do tempo, né? Há exceções, mas de um modo geral isso acontece muito. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que a faculdade exige deles é muito abstrato. Não tem a ver com aquilo que realmente acontece. Por exemplo, o bacharelado em educação física, eu sempre digo isso, ele poderia se chamar bacharel em personal trainer. Porque a maioria ali está olhando para esse mercado de atuação, que de fato ele paga melhor. Aqui em Belo Horizonte as pessoas cobram aí no mínimo R$50 a hora. Então ele já consegue ter uma remuneração melhor. É um mercado bom, né? É um mercado mais interessante. Tem gente que cobra muito mais, né? 100, 150, até R$200 por hora. Então, ou seja, ele começa a ganhar um pouco melhor como personal trainer. Mas quando você olha para os currículos das faculdades de educação física, não existe nada relativo ao personal trainer. Então, quando você olha o que o aluno estuda ali, ele vai ter aula de basquete, handebol, natação, capoeira, ou seja, um monte de coisa que não tem nada a ver com o que ele vai fazer no mercado de trabalho. É muito difícil ter um especialista em alguma coisa só, né? Então, assim, você vai fazer igual a briga que os povos têm pela escola, é tipo assim, não, por que meu filho tem que aprender matemática se ele gosta de geografia? Se eu potenciar a geografia, o menino vai ser um expert só nisso. Isso. E ele não vai usar a matemática, às vezes, para nada, né? E esse aí, tipo assim, você aprende tudo, mas vai entrar numa academia ou ser personal de alguém. Só vai usar uma coisa. Exatamente. Vai ser... É claro que, assim, no caso da educação básica, até a gente acha que faz sentido que seja uma coisa mais generalista, porque uma criança de 6, 8, 10 anos, ela ainda não sabe exatamente o potencial dela. Mas logaritmo, por exemplo, não é necessário. Mas ali ainda tem alguns conteúdos que você pensa assim, o cara não vai usar aquele conteúdo, mas ao fazer o esforço de aprendê-lo, se ele for fazer uma graduação naquela área, facilita. Até menos do que isso. Assim, o esforço de aprender aquele assunto desenvolve competências. Entendi. Então, o raciocínio lógico matemático vai se aprimorar. Então, o conteúdo especificamente ele não usa, mas a habilidade que ele desenvolve ao tentar aprender o conteúdo é útil. O cérebro, né? Faz a sinapse, por mais que você não entenda. Exatamente. Você está lendo uma coisa sem entender, aí uma hora... O cara, eu
estudei isso quando era criança, né? Faz a sinapse ali. Exatamente. Voltando na área que você falou da questão desse déficit na formação, ele se dá porque a pessoa acaba aprendendo tudo e não aprende o que ela quer especificamente, que é ser personal, ou na questão do atendimento que deixa a desejar? Tem alguma coisa na formação sobre atendimento? Não tem, cara. Esse é outro problema, né? Porque a maioria das pessoas busca uma academia, ela está querendo ali se relacionar, ela está querendo melhorar a sua qualidade de vida, se sentir um pouco melhor, perder peso. Ela quer ganhar massa muscular, não necessariamente por razões estéticas, mas porque ela se convenceu de que a força é importante para a saúde, para a qualidade de vida dela. Mas às vezes também por razões estéticas, o que não é nada ilegítimo. Né? A pessoa quer se sentir bonita, quer se sentir bem. Então, só que na faculdade de educação física, tudo gira em torno do esporte. Né? A ideia, eu brinco dizendo que é a síndrome da alta performance. Então, o professor de educação física se relaciona com os alunos como se todo mundo quisesse ser um atleta de alto rendimento, quisesse competir, participar de uma Olimpíada. E, na verdade, a maioria das pessoas ali não está minimamente preocupada com isso. Então, já tem essa primeira dissonância. E, além disso, o que faz muito sucesso na academia, o profissional que consegue ter uma carreira bem-sucedida, é porque ele atende bem, muitas vezes. Por quê? Porque a prescrição do exercício para esse tipo de público que busca essas coisas que eu comentei antes, é muito básico. Então, as faculdades ensinam o cara a tratar com um atleta olímpico, que é uma coisa realmente que exige um ajuste fino na prescrição do treinamento, no planejamento dos exercícios. Detalhes fazem toda a diferença. Mas ele vai trabalhar com um cara que está sedentário, que foi fazer um exame de saúde, que o médico falou que está com triglicerídeos alto, que está com colesterol alto. Então ele vai para a academia com esse tipo de preocupação, meio prosaica, né? A preocupação do cara. E a gente vê isso muito no cotidiano da educação física, né? O profissional que se dá bem, digamos assim, que tem sucesso, ele não necessariamente é o cara que tem o maior conhecimento técnico, mas ele é o cara que tem um bom relacionamento. Acho que em todas as áreas que é isso, né? Assim, é mais o relacionamento. O cara que atende bem é melhor do que o cara que tem uma técnica impecável, né? Tem um psicólogo americano, Daniel Goleman, ele tem um livro, cara, que todo mundo devia ler, que chama Inteligência Social. Porque essa coisa das pessoas perceberem o que os outros querem, sabe, terem uma certa sensibilidade, isso é uma forma de inteligência. Que tem gente que tem mais e tem gente que tem menos. Já viu aquela situação que você conversa com alguém, a pessoa te convida para uma festa, aí você fala que não vai poder ir por alguma razão. Aí a pessoa fala, não, tudo bem, não se preocupa. Mas você fala, pô, ele falou que tá tudo bem, mas eu vi na cara dele que ele não gostou. Essa sensibilidade é isso que ele chama de inteligência social. Isso é uma forma de inteligência. E ela tem muito valor, né, para várias coisas, porque você consegue se conectar com as pessoas, perceber o que elas precisam, o que elas querem e, portanto, como um prestador de serviço, entregar o que elas querem e o que elas precisam. Percebendo a dor de fato, né, cara? Eu tô vendo esse cara, ele precisa disso e eu sei o que eu vou fazer para ele alcançar. Aí a pessoa que está sendo... passando por esse profissional, tendo esse profissional auxiliando, ele fala assim, cara, esse cara me entende, né? Olha como ele me atende, olha como ele dá o bom dia, olha como ele se expressa. Desde o início que eu vejo ele, o cara já vem com um sorriso, ele já leu. Como eu atendo muito um público, né? Eu também sou barbeiro e atendo isso assim, vem todo tipo de público, de 0 a 100, de todas as classes sociais, e você vê o atendimento na recepção é muito mais importante do que a minha técnica cortando o cabelo. Não é? Se eu recebo a mãe ou o pai com um sorriso, com a palavra de aí, cara, e faço essa identificação, se é um senhor, como é que você está, meu senhor? Tudo bem? Bom dia, já tomou seu... Se é a criança, ei, rapaz, como é que você está aí, cara? Toca aqui. Né? Então, esse feeling que as pessoas têm que ter, todo profissional, de entender o seu cliente, a dor que você quer solucionar, eu acho que é muito mais importante do que a prática, né, em si. O cara ser muito bom na técnica, mas não saber atender. Essa questão da dor do cliente é muito importante mesmo. Porque, por exemplo, chega, nesse exemplo de personal, chega uma pessoa que quer por saúde e o cara tá lá, não, você vai ser não sei o quê. Minha mãe, por exemplo, chegou na academia para treinar, o professor falou assim, não, daqui a um ano você tá igual uma paniquete. Minha mãe, assim... Ela não tá querendo isso. Isso desanimou ela. Porque não era nada do interesse dela. Então, assim, você tem que entregar para o cliente o que é a dor do cliente, né? Você tem que buscar, que qualquer área que for,
entregar para o cliente o que ele busca, né? Tem que entregar para ele isso. Por exemplo, a gente fala de cliente, né? Do médico ao paciente. Essa nomenclatura de cliente para vocês, né? Que são... tem essas funções? É isso mesmo, cara? É o meu cliente? Isso é um assunto controverso, né? Tem gente que diz o paciente é o quê? Tem gente que fala que tem que ser aluno. O aluno. Prefere chamar de aluno, né? E outros falam que é cliente. Eu acho que, na verdade, é um pouco dos dois, né? Porque não necessariamente a pessoa é um aluno ali, no sentido de estar aprendendo alguma coisa. Muitas vezes sim, mas às vezes não. Então, eu particularmente vejo que tanto faz, né? Mas o que é curioso é que isso tudo que a gente está falando, as faculdades também não entregam isso. Quer dizer, você não tem nenhuma disciplina que desenvolve o que se chama de soft skills. Uau, entendi. Essas habilidades de se relacionar, né? Porque isso requer um desenvolvimento, não necessariamente. Tem gente que naturalmente é empática, é carismática, né? Tem gente naturalmente assim, o jeito de ser dela. Mas quem não pode se aprimorar. Talvez você não vai ser tão carismático quanto alguém que já é assim naturalmente, mas você pode aprender técnicas e se preocupar com isso de modo a se conectar melhor com as pessoas. Treinar isso, né? Exatamente. Você acordar de manhã e falar bom dia para o espelho, né? Exatamente. Tudo é treinável, né? Tudo é treinável. O que você acha que é essencial para um profissional de educação física ou para uma pessoa que trabalha com atendimento ao público em geral de ser desenvolvido como soft skills e outras? Eu acho que isso que a gente está classificando aqui, baseado, né, inspirado nesse livro do Daniel Goleman, a inteligência social. Por quê? Porque logo a educação física, a faculdade, né, prepara aquele estudante para prescrever exercícios. Então, você quer perder 20 quilos? Então eu vou dizer, você vai ter que correr ou fazer musculação, essa série de exercícios aqui, a prescrição do exercício, da rotina de exercício. Só que isso, nós temos hoje inteligência artificial que faz. Faz quase tão bem, ou talvez às vezes até melhor, do que um profissional, dependendo do nível de formação. Então eu sempre digo para os meus alunos que logo, essa parte do trabalho já vai ser feita por um software. Ele vai simplesmente colocar as informações do aluno dele ali. Montar uma ficha, essas coisas. Exatamente. Se na segunda-feira você vai fazer exercícios para os braços ou para as pernas, isso o software vai te dizer quais são a rotina de exercícios, né? O que o software não vai fazer é te motivar os alunos a voltarem na academia no dia seguinte. Porque lá ele encontra um ambiente acolhedor, ele encontra uma comunidade da qual ele pertence. Tudo isso depende de pessoas. Então, os professores têm um papel muito importante na construção de comunidades. Sim. Então, eu acho que o futuro da educação física reside no relacionamento social e na construção de comunidades. Legal. Então, eu acho que essa é uma habilidade difícil, porque é muito difícil você ter uma pessoa capaz de fazer isso. Tem gente que é assim, né? Por exemplo, na minha família, né? A minha avó paterna, a mãe do meu pai, ela era uma pessoa assim. Todos os irmãos do meu pai iam para a casa dela todos os domingos, levavam os filhos, levavam as famílias. Era aquela confusão típica, né, de almoço de domingo na casa de vó. Por causa da minha avó. Depois que a minha avó faleceu, a família se desagregou. As pessoas não mais se encontraram. Então, tem pessoas que têm essa capacidade de construírem comunidades ao redor de si. Eu acho que é essa capacidade que as pessoas deveriam investir. Porque ela vai ser cada vez mais valorizada. Verdade. Legal. Verdade. E aí, duas questões. Você estava falando essa questão da importância da comunidade, né? Que a gente até estava falando da nossa igreja aqui, que quanto menos pessoas assim, você tem mais intimidade, você consegue conhecer todo mundo. Então, isso é muito importante no âmbito religioso, mas agora você está me falando no âmbito de academia, né? Então, essa questão de comentar mais um pouco sobre comunidade e inteligência artificial, você acha que esses profissionais que só fazem ficha, que fazem o básico, vão acabar sendo engolidos pelo mercado? Vão. Esses profissionais, começar por essa última pergunta, esses profissionais, cara, eu vejo esses profissionais tipo trocador de ônibus. É aquela função que você sabe que já pode desaparecer, mas que apenas não desaparece por misericórdia. Porque alguém está ali protelando o que cedo ou tarde vai acontecer. Verdade. Né? Verdade. Então, o cara que faz ficha, ele sabe que ele vai desaparecer. É uma questão de tempo. Agora, a questão da comunidade é uma coisa assim, cada vez mais, né? As academias têm uma tendência de crescimento de academias, são as academias boutiques, que são justamente academias pequenas em que você tem, ao invés de ter 2.000, 3.000, 4.000 pessoas, como é o caso das academias de low cost,
essas academias muito grandes, que redes de academias, né? Que tem essa quantidade grande de alunos, essas academias são pequenas. E parte do que essas academias vendem não é só o exercício, é justamente o pertencimento a uma determinada comunidade. Uau. As pessoas estão cada vez mais querendo isso, né? O próprio mercado, a gente começou falando sobre o mercado de eventos esportivos, a explosão do número de eventos esportivos depois da pandemia tem um pouco a ver com esse desejo das pessoas fazerem parte de uma tribo. Porque a pessoa que corre na rua todo dia sozinha, de tempos em tempos ela tem a oportunidade de encontrar com a tribo dela. Sim. Pessoas que têm as mesmas práticas, os mesmos hábitos, que usam as mesmas marcas, as mesmas roupas. Massa, isso mesmo. Né? E que se celebram ali. Então, eu acho que cada vez mais, em todos os âmbitos, é o caso, você comentou, né, também das igrejas, mas das academias, eu acho que vários segmentos de pessoas estão em busca disso. Vai migrar, né? Voltando das multidões para tribos. E eu acho isso muito legal, porque o mundo, pouco antes da pandemia, as pessoas assim, estavam se separando por diferenças e não se juntando nas coisas em comum. Nas similaridades. E isso é muito legal porque, assim, por exemplo, eu vi uma pesquisa falando que na década de 60, 80, a galera, por exemplo, que gostava de rock, juntava e todo mundo gostava de rock, não interessava as diferenças. Só que isso, até um pouco antes da pandemia, foi se tornando assim, as pessoas se preocupavam mais com a diferença do que com aquele algo em comum. Só que eu acho que o mundo pós-pandemia trouxe de novo isso de eu preciso de uma comunidade, eu preciso de... Não interessa a diferença, mas ele tem algo em comum comigo e isso vai nos unir ali. Massa, verdade. É interessante essa observação. As pessoas, por exemplo, o cara que tem a turma da pelada, né? As famílias hoje em dia brigam por política, porque uma pessoa é bolsonarista, o outro é lulista. Mas num grupo de pelada, você vai ter de tudo. Você vai ter pessoas que... Não vai ter uma pelada só de bolsonaristas ou uma pelada só de lulista. O que importa ali, na verdade, é o que tem em comum entre as pessoas, que é o desejo de jogarem futebol. Todas as outras diferenças ficam de lado. Sim. Então, no fundo, o futebol e os esportes de modo geral, eles têm uma lição importante para dar sobre isso, porque é perfeitamente possível conviver com as diferenças, porque sempre haverá algo em comum. Sim. Né? Se você procurar bem, você vai encontrar. E isso é a importância do esporte, da cultura. A cultura também tem esse poder, né? Assim, o teatro, sei lá, filme, a galera vai se unir para assistir um filme específico. Elas têm uma série de outras diferenças, mas elas têm em comum a paixão por aquele personagem, a paixão por aquele filme. É tipo assim, cara, você vai num churrasco, você fala, não, aquele cara vai estar lá, eu não gosto dele. Mas você vai por causa de quê? Do churrasco. Eu vou comer carne e comer o inimigo. Mas eu tô comendo carne, né? Aí do nada você vira amigo do cara. Porque se a gente olhasse nessa perspectiva, né, que as similaridades faz com que aquilo que era afastado se una, né, fala, mano, eu vou. E às vezes é um bloqueio que a pessoa tem porque nem conhece o outro, né? Aí quando começa a conhecer, vê que tem algo em comum e acha possibilidade. Não, e o contrário também é verdadeiro, né? Se a gente só se relacionasse com pessoas que têm tudo em comum conosco, você ficaria sozinho. Com certeza. Porque alguma coisa sempre haverá de diferente. Né? Porque você gosta de carne, o outro gosta de frango. Você gosta de macarrão, o outro gosta de lasanha. Algum momento você vai ter uma divergência. Você não ia nem casar. Exatamente. Você fala, minha esposa, meu Deus do céu, ela não gosta de cuscuz? Aí ela xingava o cuscuz, hoje ela ama o cuscuz. A minha esposa, por exemplo, ela adora viajar pra praia. E embora eu seja carioca, eu não curto muito praia. Mas, imagina, se eu vou me relacionar com uma pessoa que gosta de fazer as mesmas coisas que eu gosto o tempo todo. Né? Então é impossível. Você fica vivendo uma bolha, né? Exatamente. E é uma bolha no sentido assim, literal, você vai acabar sozinho. Porque não existe alguém idêntico a você em tudo. Verdade. Então, por isso que eu sou apaixonado assim, em observar as crianças, né? Criança, cara, não tem filtro, não tem preconceito. Tipo assim, ela encontra o amiguinho, o menino no restaurante no primeiro dia. Mãe, posso levar ele lá para casa? Vamos dormir lá em casa? Já vira o melhor amigo, não importa se é pobre, se é rico, se é gordinho, se é magrinho, se é negrinho, se é branquinho, né? Se tem um cabelo loiro, se tem um cabelo escuro. Tipo assim, ela só gostou da pessoa, não olhou nem outra característica, só fala assim, ó, é meu amigo, vamos dormir lá em casa. Né? As crianças nos ensinam muito, tem uma pureza cara. Muito bonita da criança. Cara, agora uma pergunta que eu acho assim, que é bem pertinente e que às vezes eu acho que eu nunca ouvi a respeito, né? Que assim, eu acho que a educação física, esse profissional tinha que ter um papel mais até
de saúde pública, né? Porque, cara, eu acho que muitas coisas, até nessa nossa geração depressiva, com excessos, com ansiedade, mano, às vezes não precisaria de tomar remédio se tivesse essas funções da pessoa praticar exercícios, ser direcionado ali de fato a ter uma qualidade de vida que não precisa de outros fatores externos, né? Mas só de fazer exercício e ser direcionado por uma pessoa profissional competente que está pensando de fato nessa pessoa saudável, né? Tanto no corpo quanto na mente, cabeça, porque a cabeça, se faz exercício já muda, é ou não é? Cara, eu digo o seguinte, a educação física ela é cada vez mais necessária, embora talvez nem os profissionais de educação física tenham se dado conta disso. Pra você ter uma ideia, atualmente 50% da população brasileira tem sobrepeso ou é obesa. E isso tem uma série de consequências para a saúde física e mental dela. Sim. Então eu acho que parte desse problema, dessa epidemia de depressão, crise de ansiedade que a gente vive, tem um pouco a ver com isso. As pessoas estão adoecendo fisicamente e como consequência disso também adoecem mentalmente. Sim. Então, assim, estima-se, né, que até 2030, 2035, pode ser que esse número chegue a 3/4 da população. Uau. Então, ou seja, ele está crescendo. E o principal antídoto contra tudo isso é o movimento, é a atividade física, é o exercício. Então, realmente exercício é remédio. Se você não quer tomar remédio, faça exercício físico. Né? Eu acordo todos os dias, 5h40, e faço 1 hora de exercício todos os dias. Porque é uma coisa que muda o seu dia. Né? Parece que é até contraditório, né? Você gasta energia na atividade física e se sente mais disposto. Verdade. Se sente mais energizado, né? Tem uma neurocientista espanhola, muito conhecida internacionalmente, chama Nazareth Castellanos. Ela tem um livro que chama A Neurociência do Corpo. Uau. Porque a nossa cultura, a cultura ocidental, ela prescreve que a mente controla o corpo. É uma cultura logocêntrica. E o que ela mostra no livro, ela reúne uma série de evidências de centenas de pesquisas de neurocientistas ao redor do mundo inteiro que vem reunindo dados mostrando justamente o contrário. Em muitos aspectos, é o corpo que controla a mente. A saúde física controla a saúde mental. Exatamente. Se o seu corpo está doente, você vai adoecer mentalmente. Cara, forte isso aí, tá? Nossa, aí dá um corte já, hein? Isso aí é revolucionário, né, cara? Isso é um saber revolucionário. Cara, muito bom isso, viu? Na antropologia teatral, que eu estudei um pouco na formação, falava muito sobre isso, assim, da cultura oriental ter isso em mente, do corpo são, mente sã, essas coisas todas que faz muito sentido, né? Na prática, a gente vive um pouco isso, né? Você faz uma caminhada... Você já se sente bem. Tem um outro cara, um americano também, esse é médico, né? Ele chama Christopher Palmer. Ele tem um livro também extraordinário, que chama Energia Cerebral. A tese dele é de que todas as doenças mentais são consequências de síndromes metabólicas. Então, se o seu... Basicamente, a tese dele é essa, né? Se o seu metabolismo não está saudável, você tenderá a desenvolver doenças mentais. Eu vi pesquisa sobre isso, falando de massa muscular na perna, pode influenciar em ter ou não Alzheimer. Exatamente. Demência. Câncer. Várias coisas assim de relação à massa muscular e saúde física e doença, assim, essa relação. Eu costumo dizer que a pessoa que pratica atividade física se torna mais inteligente. Eu sempre digo também, né, um ginásio de musculação, ou um boxe de crossfit, ou uma pista de atletismo, equivale a 1000 bibliotecas. Uau! Porque aquilo ali te deixa mais inteligente, muito literalmente. Bom, muito bom. E até uma contradição, porque a galera falava que o bombadão era burro. Pois mas isso que eu ia falar agora. Porque tem a galera que é direcionada, que faz uma educação... Eu conheço muitos caras, tipo assim, igual você, que acorda às 5 horas da manhã, corre, tem exercícios físicos diários, o cara não perde, são extremamente inteligentes. E tem caras que só são fortes, grandões, as mulheres paniquetes são tudo jumentos. Burro, né? E por isso que eu falo assim, cara, qual que é a linha disso aí, né? Porque se fosse essa prerrogativa, todos os bombadão eram muito inteligentes, mas se os caras abrem a boca e só falam... Não, mas também tem um estereótipo nisso que a gente está falando, porque tem muitos desses bombadores que são muito inteligentes. Esses caras geralmente são super estudiosos, porque para você conseguir construir um corpo daquele, tem que ter muito conhecimento. Paulo Musi
De treinamento, de alimentação, de uso de drogas, né? Porque geralmente esses fisiculturistas que competem, geralmente usam esteroides anabolizantes. Todos esses caras grandes, tem que tomar alguma coisa? Tem que tomar. Não dá pra crescer natural, é mentira. Daquele jeito que a gente vê, né, nesses campeonatos de fisiculturismo, não. O cara tem que suplementar, né? Tudo. Tem que, mais do que suplementar, ele tem que usar drogas mesmo, né? É bomba mesmo. É bomba mesmo. É. Por exemplo, olha o tamanho dele. Você usa bomba? Não, atualmente não. Já usou, né? Ele vai acabar esse podcast aqui e vai fazer uma caminhada ali no parque. Não, já tô falando, mamãe, eu tenho que voltar a caminhar, cara. Eu comecei a caminhar, aí eu desmaiei. Atualmente, os cientistas do exercício, eles têm preconizado o que eles chamam de exercício incidental. Porque geralmente quando a gente fala de atividade física, você pensa alguém que vai para uma academia e fica ali 1 hora, fazendo de maneira ininterrupta aquele exercício ali. Mas essa é uma forma de fazer exercício. Você pode incorporar no seu dia a dia o que tem se chamado de pílulas de exercício. Boa. Então você vai e faz 10 minutos, agora, depois 10 minutos depois, sobe o lance de escada. Então, essas escolhas, né? Você ao invés de pegar um elevador, procure sempre pegar a escada. Faça uma pequena caminhada, em vez de você pegar às vezes o carro para fazer uma pequena distância, 800 metros, 1 quilômetro, vai caminhando. Então tudo isso vai aumentando a quantidade de exercícios que você faz ao longo do dia. Cara, muito bom. São coisas que a gente menos faz a cada dia, né? Que é o movimento. Exatamente. Isso, mano. iFood, né? Você quer sair para qualquer coisa, você pede um Uber para ir na esquina. Eu moro aqui pertinho. Não dá 400 metros, não dá 20 minutos, eu vim de Uber. Porque o mundo está muito Corrido. prático nessa questão e corrido, né? Eu, por exemplo, eu faço compra no supermercado, perto da minha, eu moro num ponto do bairro, aqui do bairro Castelo, que dá para você escolher 3 supermercados diferentes. E eu geralmente faço compra a pé. Então eu já comprei uma mochila para isso. Então eu boto algumas coisas na mochila e geralmente eu pego uma caixa de papelão, coloco as coisas e vou carregando a caixa de papelão. Para ter um exercício Para a mais. fazer um exercício, exatamente. É um exercício ali, eu levo caminhando 15 minutos para ir, mais uns 15 minutos para voltar, sendo que eu volto caminhando, carregando peso durante 15 minutos. Então é um pequeno exercício que eu já acrescento ali no meu dia, entendeu? Legal. Ontem eu fiz isso. Né? Ontem, por acaso, eu fiz isso. Legal. É importante. Se movimentar já faz bem, né? Exatamente. Colocar isso tanto no dia a dia e ter uma prática de exercício também num local específico, né? E tem horário certo para fazer? Você falou da questão da manhã, você falou que assim, que dá mais energia para o seu dia. Você acha que tem um horário certo para se exercitar? Cara, eu diria assim, a recomendação que eu daria, o horário certo é o horário que você pode. Sabe, se você consegue, se é melhor para você fazer de manhã, faz de manhã. Mas se você só consegue fazer à noite, faz à noite. Tem gente que faz na hora do almoço, né? Consegue ali um horário na hora do almoço. Então acho que onde a pessoa conseguir encaixar, tá valendo. E o exercício é uma coisa curiosa, porque tem certas atividades de lazer que você faz muito e ao final você fica se sentindo mal. Por exemplo, se você passar o dia no sofá, rolando a tela do teu telefone nas redes sociais, depois de algumas horas você vai se sentir meio mal, vai estar meio assim, enfarado, né? Uma sensação ruim. Então é o tipo de atividade que é fácil de começar, mas as consequências são ruins para você. O exercício é o contrário, você tem preguiça de começar. Você fala, pô, vou ter que acordar cedo, preguiça, tá frio hoje, tá chovendo, tá isso, tá aquilo. Você encontra um monte de desculpa para não ir. Mas se você consegue vencer essa barreira e fazer, você vai terminar se sentindo melhor. Sim. Então, toda vez que eu tenho vontade de não ir, que é basicamente quase todo dia, eu tenho vontade de não ir todo dia. Eu sempre penso, não, eu tenho certeza que se eu for, eu vou voltar me sentindo melhor. E é dito e feito, cara. Você vai e você volta se sentindo melhor. É verdade. E essa questão do movimento, a gente trazendo de novo para a criança, de novo, cara, eu fico impressionado, né? Porque as crianças queimam calorias, eles vão crescendo, esticando. Meu filho tem 5 anos. Ele, mano, corre 24 horas, pula, luta, e ele já tá com o abdômen trincado, sem fazer nada. Tipo assim, o movimento... natural. Cara, aí dá fome, aí ele fica esperto, acorda feliz, entendeu? Bom que seu filho faz, porque tem muita criança que só fica no celular e videogame e não, cara, o Joaquim não se movimenta. Briga pra brincar, mais. Entendeu? Pai, eu quero brincar, vamos descer. Não, eu tenho escutado falar, cara, assim, uma coisa que me assusta muito, porque eu tenho uma filha de 6 anos, né? Suicídio de criança, cara. Sério? Que é uma coisa que a gente há uns anos atrás não ouvia falar. E tem sido cada vez mais frequente a gente ouvir isso. Então, assim, não está muito claro qual que é a causa disso. Provavelmente
é multifatorial, mas eu acredito que, reforçando aquilo que eu estava comentando antes, que tem um pouco alguma coisa de físico nisso. Sim. As crianças estão cada vez mais sedentárias, passam o dia diante de telas, não se movimentam, se alimentam terrivelmente mal, Sim. comendo um monte de coisa industrializada. Tudo isso vai criando ali uma saúde metabólica ruim. E como consequência, um adoecimento mental. Isso mesmo. Ansiedade, depressão. Entende? Eu acredito que está muito relacionado Tá uma muito coisa com a outra. relacionado, com certeza. Já vi relatos de crianças aqui na igreja assim, ó, Ed, meu filho tá vendo direto o celular e tem hora que começa a palpitar o coração. É o quê? Crise de ansiedade. É isso. Com criança, cara. Até pra gente, cara, eu acho que adulto tem dificuldade de lidar com isso. Sim. Eu acho que essa coisa do telefone, o smartphone, no futuro vai ser igual ao cigarro. É uma coisa prazerosa, Meu Deus, mas que você sabe que você deve evitar. Cara, é verdade. A gente tem que colocar limite pra isso, pra gente mesmo que é adulto. Imagina pra uma criança. Isso é verdade. Você tá doido? Isso é verdade, cara. Porque isso se tornou um vício, né? Virou Você não um vício, consegue ficar sentado no sofá sem estar fazendo isso aqui, ó. Aí passou horas e horas, você perdeu um dia inteiro. E, cara, meu Deus, e aquilo tá só consumindo seu cérebro, né? Tá derretendo aqueles memes, né? O cérebro derretendo. Eu coloco limite nas minhas redes sociais, sabe? Os telefones já vêm com isso atualmente, né? Então eu ponho ali um teto de 15, 20 minutos pro Instagram, 15, 20 minutos pro YouTube. Então, ou seja, o máximo de tempo que eu consigo perder ali é entre 30 e 40 minutos. Porque tudo ali, tem toda uma arquitetura ali, uma engenharia de sistemas que foi feito para te viciar. Para você consumir sem ver a hora passar. Né? Exatamente, porque a economia das redes sociais depende do seu tempo. Sim. Quanto mais tempo você fica ali, mais caro as propagandas se tornam para quem está anunciando. Você é o produto, né? Exatamente. Então, é uma coisa que a gente tem que refletir mesmo, né? Tudo isso está conectado, né? Que a gente está falando aqui. Isso mesmo. Legal. Muito bom, viu, cara? Então, até para a galera não ficar assistindo muito tempo. É isso, exatamente. E o papo foi muito bom, meu caro. Que esclarecimento, né? Que sapiência você trouxe aqui pra gente. Eu fiquei, assim, impressionado com tudo isso. Quero colocar até algumas coisas em prática. Gostei demais desse assunto. Né? E agora é só o começo, né? Pois é, agora colocar em prática, ele entrar na academia não também. Vou começar. Mas até eu acho que eu não estou tão ruim, tá? Eu não tenho nenhum problema de saúde, cara. Um cara que nunca fiz um check-up, mas eu não tenho pressão alta, eu não tomo nenhum remédio, mas eu sempre fui mais acelerado, né? Eu não consigo ficar parado. Então, na barbearia, eu acho que ficar em pé e cortar cabelo é um exercício. Ajuda mesmo. Entendeu? Então, eu acho que eu faço exercício todos os dias, eu não faço intencional. Quando eu penso em correr, eu já fico cansado. Mas eu trabalho o dia inteiro e me movimento o dia inteiro, me alimento bem, durmo bem, bebo água, transpiro muito. Eu acho que isso assim consome muita caloria, né? Mas eu quero fazer exercício, porque quando eu faço exercício, eu me sinto bem. Eu me sinto... Falar me faz eu sentir bem, entendeu? Então, acho que tudo... Falar é exercício, o cara fala muito. Não, mas faz parte da saúde, porque relacionar com as pessoas é um componente muito importante da saúde, né? Parece que já fizeram pesquisas, eu não sei exatamente como, mas que a pessoa que fica sozinha, passar um dia sozinho, equivale a fumar 1 ou 2 cigarros. Caraca. Em termos de efeito para a saúde. Então, estar conversando, encontrando pessoas, participando de comunidades, é muito importante para a saúde. Cara, massa. Considerações? Agradecer aí a participação. Valeu, obrigado. Valeu demais. Querido, muito bom ter demais você estar aqui, aqui foi um com prazer, viu? E talvez chame mais vezes, né? Pra Vamos chamar mais conversar. vezes, trazer o outro profissional assim para ter um bate-bola, né? Fazer Ia ser um... legal. Ia ser doido. Chamar um sedentário. um gordinho e magrinho. Ia ser legal. Eu sei, professor, muito obrigado. Valeu, obrigado. Sucesso. Que você falasse nas redes sociais aí. Sim, quem quiser me seguir aí, eu produzo regularmente conteúdo para redes sociais, só me seguir lá. Kleber Dias, o FMG no Instagram. E eu também produzo um podcast sobre trabalho, carreira e negócios na educação física, chamado Educação Física SA, disponível no Spotify e no YouTube. Muito bom, muito massa. Eu vou seguir, tá? Galera, esse foi mais um Bora Crescer. Logo, logo, né, nós vamos trazer mais convidados aqui e sempre vai ser nessa pegada, né? Pessoas que vão agregar no conhecimento, a gente vai trocar uma ideia descontraída, mas também com muita intelectualidade. Porque você viu aqui, né? O cara falou bem, falou bonito, falou difícil. E a gente aprendeu que Suei pra perguntar. para crescer também na cabeça tem que
crescer na questão física, né? Não ficar forte, mas mesmo. crescer na prática de exercício, né? Isso mesmo. Tem que se muito aprimorar importante. fisicamente. Isso mesmo. Então, bora crescer, né? Bora crescer.